Você permanece com Jesus? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas 22, 28. A cena é simples e ao mesmo tempo carregada de profundidade espiritual. Jesus, em um momento de despedida e intimidade com os discípulos, declara algo que ecoa como um elogio, mas também como um desafio eterno. Ele reconhece que eles permaneceram com ele em meio às tentações. Mas a pergunta que paira sobre nós hoje é: será que nós, em nossa geração, permanecemos com Jesus? Essa não é uma questão teórica, é uma pergunta que toca diretamente nossa vida prática, nossa caminhada diária e a forma como lidamos com as provas, as mudanças de circunstâncias e as pressões espirituais que nos cercam. O chamado à permanência. Permanecer com Cristo não significa apenas estar perto dele nos momentos de alegria, quando os milagres se multiplicam e as multidões o aplaudem. Permanecer é também estar presente quando a cruz aparece no horizonte, quando o Getsêmani se torna realidade e quando a fé exige mais do que palavras bonitas. Muitos seguem Jesus enquanto ele supre, cura, alimenta e ensina com autoridade. Mas quando ele começa a falar sobre renúncia, sobre carregar a cruz e sobre perder a vida para encontrá-la, a multidão começa a se dispersar. João registra um momento emblemático. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6,66. Aqui está a realidade que ainda nos acompanha. Seguimos Jesus pelo que ele faz ou permanecemos com ele por quem ele é? Permanecer em meio às tentações. É verdade que Cristo está conosco em todas as nossas tentações. Ele nunca nos abandona, mas será que nós permanecemos com Ele quando as tentações se levantam contra a vida dele em nós? A vida cristã não é uma trajetória de vitórias fáceis, mas uma caminhada de fidelidade em meio a conflitos. Jesus foi tentado durante todo o seu ministério terreno, desde o deserto, onde o inimigo tentou desviá-lo de sua missão, até a cruz, onde zombaram dele pedindo que descesse para provar seu poder. E mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Pai. Agora, essa mesma vida de Cristo habita em nós, e as tentações que surgem não são apenas contra a nossa carne, mas contra a expressão do Filho de Deus que está em nós. Cada provação se torna, na verdade, um campo de batalha onde está em jogo a honra de Cristo revelada em nossas atitudes. A pergunta é: permanecemos ao lado dele quando somos provados? Quando as circunstâncias mudam. Deus, em sua soberania, muitas vezes altera o curso da nossa vida. Ele permite mudanças inesperadas, portas que se fecham, caminhos que parecem escuros. Nessas horas, surgem as tentações: correr para o lado do mundo, buscar refúgio na carne, negociar a fé ou até mesmo abandonar o caminho estreito. Quantas vezes não repetimos inconscientemente o gesto da multidão que se afastou de Jesus quando as palavras se tornaram duras? Não abandonamos a igreja formalmente, mas esfriamos o coração, reduzimos nossa oração, negligenciamos a palavra, deixamos de testemunhar. E, entanto, permanecer com Cristo significa confiar que cada circunstância é determinada por Deus. Se Ele permitiu o deserto, é porque ali deseja nos moldar. Se Ele abrir o mar, é porque quer nos ensinar a andar por fé. Se Ele silenciar, é porque quer que aprendamos a descansar nele. O caminho do Getsêmani. Seguir Cristo de verdade nos leva a trilhar o caminho do Getsêmani. Ali, Jesus enfrentou a angústia da alma, suando gotas de sangue em oração. Ele sabia que o cálice era amargo, mas não recuou. Permanecer com Cristo significa também estar disposto a atravessar esse jardim de lágrimas, escolhendo obedecer, mesmo que a alma grite por alívio. Mais tarde, esse caminho passa pelo portão da cidade e sai do arraial, como declara Hebreus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13:13. Seguir Jesus é aceitar o vitupério, é carregar a vergonha que o mundo impõe sobre os que escolhem a cruz. É uma caminhada solitária, em que muitas vezes não restam pegadas para seguir, apenas uma voz que ecoa firme: segue-me. Permanecer é uma escolha diária.
Não se trata apenas de uma decisão feita no passado, mas de uma postura renovada a cada amanhecer. Permanecer é dizer sim hoje, mesmo que ontem foi difícil. É confiar que Jesus continua sendo suficiente quando todos os recursos humanos se esgotam. A permanência exige fé, exige renúncia, exige coragem, mas ela também traz a recompensa de experimentar a presença de Cristo em cada detalhe. Aqueles que permanecem descobrem que o Senhor se revela de maneira mais profunda justamente nas horas de maior pressão. Exemplos de permanência na Bíblia. Abraão permaneceu fiel quando Deus pediu Isaque no altar. José permaneceu íntegro mesmo na prisão e no esquecimento. Daniel permaneceu firme diante da cova dos leões. Os apóstolos permaneceram pregando, mesmo sob perseguição e morte. Cada um deles nos mostra que a permanência não é teórica, mas prática. Ela se manifesta em decisões concretas diante de circunstâncias adversas. Aplicação pessoal. Pergunte a si mesmo hoje: eu permaneço com Jesus quando sou contrariado? Eu permaneço quando as respostas demoram? Eu permaneço quando a cruz pesa? Eu permaneço quando o mundo me chama com promessas fáceis? Responder com sinceridade é essencial, porque o Senhor não busca admiradores superficiais, mas discípulos que caminhem até o fim. Conclusão. O chamado de Jesus continua ecoando: segue-me. Esse convite não é apenas para os dias ensolarados, mas também para as noites escuras. Permanecer com Ele é a maior prova de amor e fidelidade que podemos oferecer. Seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando, lembre-se, Jesus não desistiu de você. Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis, e Ele chama você a permanecer nele, porque somente assim a vida dele será plenamente revelada em você. Se esta mensagem falou com você, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa ser encorajado a permanecer firme em Cristo. Deixe também o seu comentário sobre como você tem vivido essa verdade. E se ainda não se inscreveu, assine o canal para receber mais reflexões que fortalecem sua fé. Permaneça com Jesus hoje e sempre.